Sejam bem-vindos ao Grupo Porco, o canal de dois amigos que tem muito a falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo e hoje o Sequeto não vai poder estar com a gente aqui porque ele está cumprindo as suas obrigações paternas aí, sabadão complicado, muita correria, mas a gente sempre vai trazer notícias para vocês. E gente, falando em notícias, né? Que momento que o futebol brasileiro está vivendo nesse Mundial de Clubes, é legal demais de acompanhar, né? A gente está mostrando para o mundo que mesmo com toda a desorganização, problemas financeiros, calendário inchado, muitos problemas de administração dos clubes, e mesmo assim, numa Copa, a gente consegue olhar olho no olho de um europeu e jogar bola contra eles, praticar futebol contra eles. Apenas o Boca Juniors foi derrotado ontem na noite de sexta-feira, e até então os sul-americanos ou tinham empatado ou ganhado de times de prateleiras diferentes, né, do futebol europeu. Ali a gente tinha o Porto, o Chelsea, o Paris Saint-Germain, o Borussia Dortmund. Então a gente está conseguindo ir muito bem. Então imaginem só se o Brasil tivesse uma liga organizada, um fair play financeiro que obrigasse os clubes a terem mais responsabilidades, quanto que a gente não faria mais ainda, o futebol brasileiro seria maior do que ele é já nessa Copa maravilhosa, que eu não sabia se ia dar muito certo, se não dá, mas a Copa tá legal demais, e quando você passa aí trocando ideia com a galera, vai na rede social, um sucesso completo de público, de audiência, a galera tá curtindo muito, muito bom essa Copa do Mundo até o momento. Mas eu sou o flamenguista do canal, então a gente vai falar aqui, pessoal, agora daquela partida incrível que nós vimos ontem no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, terra de Rock Balboa e do Maluco no Pedaço, que eu muito gostava quando eu era criança. Então, assim, que jogo, gente, que jogo. Acho que desde o jogo contra o Liverpool, lá no distante 2019, eu não sentia tanto nervoso, gente, mas eu não acordei muito bem, né, na data de ontem. Então, assim, eu fiquei com aquela ânsia de vômito mesmo ali, aquele nervoso, aquela boca seca. Eu falei, meu Deus, será que é uma gastroenterite ou será que é o jogo do Flamengo que tá me deixando nervoso assim? E até aquela bola começar a rolar, eu não sosseguei. E na resenha com a galera, eu sempre falei assim, ó, eu não quero ser surrado pelo europeu. Se eu perder, mas se eu perder olhando no olho, competindo, jogando futebol, tá ok, faz parte, já era o esperado mesmo, né? Se empatar é espetacular, porque a chance de você classificar aumenta, a moral do time sobe. Agora, se o Flamengo ganhar, aí é maluquice, aí é apoteose, aí é doideira. E, gente, aconteceu. O Flamengo enfiou não um, não dois, o Flamengo meteu 3-1 no Chelsea, num time de Premier League, e jogando muita, mas muita bola. E assim, o Flamengo, ele jogou tão bem que você via ali, principalmente no começo do jogo, né, parecia o Flamengo tão à vontade em campo, parecia que a gente estava jogando uma partida do Campeonato Brasileiro no Maracanã. E o clima era de Maracanã mesmo, estádio, ó, cheiaço de flamenguistas ali naquele canto esquerdo da tela ali, né, onde os gols aconteceram, a torcida do Flamengo fazendo festa, era bandeira, balão. Na transmissão você via os balões só rubro-negro, né? Não tinha um balão branco e azul passando ali, uma festa linda, que me deu mais orgulho ainda da torcida que nós temos. Então assim, ó, minha mão fica até agitado, só de lembrar de como é que foi ontem, mas assim, a festa foi muito legal mesmo, assim, e rapidinho, logo no começo, primeiros 3 minutos de jogo ali, o Flamengo já conseguiu finalizar 2 vezes e tomando as principais ações do jogo. Eu falei, meu Deus, cara, a gente tá jogando bola mesmo. O Felipe Luiz, né, nas entrevistas antes, ele falou que o Flamengo não mudaria a sua forma de jogar, e eu fiquei um pouco receoso, porque o Flamengo é um time que pressiona muito e o Chelsea é um time muito bom de contra-ataque, né? Jogadores jovens, jogadores velozes, ali um meio de campo de muita qualidade, e até que ali, logo no começo, aconteceu o que a gente temia, né? E um contra-ataque após um escanteio do Flamengo ali cara, uma bobeada do Wesley, cara, você não pode fazer um erro daquele. A bola na linha ali do meio de campo, bola vindo de um chutão. O Wesley tentou dominar, já tocando a bola para o Pulgar, errou o passe, bateu no peito do Pedro,
atacante do Chelsea, a bola voltou, o Wesley ainda tentou cortar de cabeça, a bola bateu no peito dele de novo, e aí, meu filho, o homem pegou a bola, mas o homem foi igual uma flecha, em linha reta, em direção ao gol do Flamengo. O Pulgar tentou acompanhar o cara ainda, o Pulgar estava inteiro na jogada, mas não deu conta. O homem corria demais, entrou na área, bateu e fez 1-0 pro Chelsea ali no começo do jogo. Já me veio a lembrança, não adianta falar que não parece, mas me veio a lembrança do lance do Pitico, né, do Andrés Pereira ali na final da Libertadores. Eu falei, cara, não é possível que vai ser mais um dia, mais um brasileiro jogando bem ali contra o europeu, mas não conseguindo vencer, né? Mas ainda estava muito no começo do jogo e tinha muita coisa para acontecer. E aí, assim, aí vem aquela coisa que foi um acerto da diretoria do Flamengo, né? Começo do ano você trouxe o Danilo e agora você trouxe o Jorginho, né? E a importância de você ter jogadores desse calibre, técnico e, de cabeça boa em campo. Os jogadores já passaram por tudo no futebol, né? Jogaram as principais ligas, serviram as suas seleções, e naquele momento ali que o Wesley errou, nas entrevistas depois, nas imagens de campo, você via, os dois chamaram o Wesley na chincha, porque você não pode cometer um erro infantil. O Wesley, ele é um jogador jovem, mas ele não é um jogador igual o Wallace Jansen, que acabou de chegar no profissional. Não, já é um jogador que tem uma certa rodagem. Então ele falou, cara, queima a bola, não pode hesitar nesse tipo de jogada com um jogador da qualidade do Pedro na sua frente. E aí chamaram o Wesley na chincha ali, mas falaram, vamos jogar, você é muito bom, e é mesmo. E a partir ali, deu mais um tempinho ali, o Wesley ainda se mostrou um pouco ansioso, mas ele conseguiu voltar a jogar bola, e aquele Cucurella, né, aquele lateral esquisitão lá do Chelsea, meu filho, a partir daquele momento aquele homem não viu a bola do Wesley, perdeu tudo na corrida, na força. O Wesley jogou muita bola, então assim, você ter jogadores importantes, né, para não deixar o time esfarelar psicologicamente em campo é muito importante. Então assim, essa diretoria, a anterior e essa, né, que formaram esses elencos, assim, foi muito acerto, sabe, de trazer o Danilo e o Jorginho, que são extra classe mesmo. O futebol brasileiro, eles fazem muita diferença, e ontem mostraram o porquê que eles fazem essa diferença. E assim, eu com aquele medo do Flamengo cair psicologicamente, mas não aconteceu. O Flamengo continuou apertando o Chelsea, só que no primeiro tempo, eu falo assim, é quando a qualidade europeia aparece, né? O Chelsea, em alguns momentos, eu senti até uma certa displicência deles ali com o que estava acontecendo em campo. E, assim, passa o pé em cima da bola, parece aquele sentimento de vou fazer gol a qualquer momento, igual o Flamengo joga campeonato carioca aí, naquela preguiça danada. Só que, tanto porque o Flamengo só conseguiu ter uma boa chance de novo de gol só no final do primeiro tempo, apesar de cercar muito o Chelsea ali, de ter mais a bola. Foi num lance do Gerson, o Gerson cabeceou, depois uma batida de escanteio. Escanteios esses que eu vou mencionar mais aqui da importância deles no final, mais pro final do vídeo. Ele conseguiu tirar a bola do goleiro, só que o zagueiro estava muito bem posicionado, conseguiu tirar a bola ali no que seria o gol de empate, um empate merecido do Flamengo, mas terminou o primeiro tempo ali, a gente com aquele gostinho de, poxa, podia ser um pouco mais, sabe? Assim, o Chelsea se defendeu muito bem, e o Flamengo não conseguiu ameaçar de fato o gol deles, só ali realmente no finalzinho. Eu falei, e aí, como é que vai ser o segundo tempo? E aí, quando começou o segundo tempo, logo ali aos 11 minutos, a torcida teve um susto, né? O Felipe Luiz tira o principal jogador da temporada, né? Que é o Arrascaeta, que não estava bem, não conseguiu imprimir velocidade, não conseguiu tabelar, não conseguiu fazer diferença nenhuma no primeiro tempo, e coloca o Bruno Henrique, né, um atacante, não é um meia, fora completamente da característica do time, e eu já fiquei assim, caraca, como é que será que o Flamengo vai jogar agora sem o Arrascaeta, né? E o Flamengo, bem, cara, o Flamengo, a mexida deu certo, o Flamengo continuou ali pressionando o Chelsea, e tanto bate até que fura, né? Numa bola vinda da esquerda, o Gerson conseguiu acertar um cruzamento excelente, o Plata de cabeça conseguiu ali acertar, jogou entre a trave e o Bruno Henrique, né? O goleiro, eu senti que o goleiro titubeou, em vez de ele atacar a bola, ele atacou o espaço, a bola quicou, o Bruno Henrique só guardou a bola. 1-0 nesse momento, gente, eu explodi.
aqui dentro de casa, e eu quase pisei na gata que estava no chão, minha filha neném ali, eu me olhando de olho arregalado, mas era muita felicidade. Tipo assim, o Flamengo, o próprio Luiz Felipe Freitas, né, eu vi o jogo pela Casa TV, ele falou, né, que o Flamengo fazia justiça ali, né, era o placar mínimo justo do Flamengo até aquele momento, porque o Flamengo estava melhor que o Chelsea no segundo tempo também, e aquele placar era o que mais, até aquele momento, né, era o mais certo, né, era o mais justo pelo futebol apresentado. Só que, nossa senhora, e assim como em Lima, lá em 2019, ô dia bom na minha vida, né, em 3 minutos o Flamengo vira o jogo, né, Luiz Araújo vinha batendo os escanteios do Flamengo e assim, fãzaço do Luiz Araújo, tá? Máximo respeito a ele. Só que o Luiz Araújo, ele tava batendo escanteio igual o nariz dele, um escanteio fraco, meia altura, não tava apresentando nada ali, e no escanteio do gol, Pulgar bateu um escanteio mais longo, a bola passou na cabeça de quem que ele jogou? Bruno Henrique subiu praticamente sozinho, né? Uma falha de marcação bem primária ali do Chelsea. Bruno Henrique de cabecinha, joga a bola também no mesmo espaço, o gol foi muito parecido entre a trave e o Danilo, que só se jogou na bola ali, empurrou, e aí 2-1, eu falei, caraca, mano, a gente tá ganhando um time de Premier League, jogando muita bola, eu não estou acreditando no que tá acontecendo aqui. E aí aquela explosão, torcida fazendo bagunça, eu fazendo bagunça, gritaria na rua, né? Juiz de Fora é uma cidade muito flamenguista, né? Para quem não nos conhece aqui, então assim, foi uma festa linda, linda, linda. Eu falei, cara, que dia de sonho nós estamos vivendo aqui, jogando contra o Chelsea, jogando bem e ganhando deles de virada. Que momento que o Flamengo está vivendo nesse ano. E aí, né, gente, assim, vamos ser honestos. Bruno Henrique, que jogador especial que o Flamengo tem. Desde que ele chegou em 2019, que pese ali o ano da lesão, que ele ficou de fora, em todos os momentos decisivos do Flamengo, o Bruno Henrique esteve presente, né? Com gols, com assistências, com participações decisivas, final de Libertadores, é Carioca, é Brasileirão, é Copa do Brasil, tudo o Bruno Henrique participou, né? Ele é um jogador de prateleira ali, tem a do Zico, que ninguém nunca vai chegar, e na de baixo o Bruno Henrique já está ali sentado com até algum espaço confortável na prateleira dos imortais rubro-negros, porque assim, um jogador extremamente importante. E assim, e olha que esse ano o Bruno Henrique começou bem a temporada, fazendo ali um jogaço na final da Supercopa contra o Botafogo, mas logo em seguida veio as denúncias, né, dos esquemas de aposta que estão sendo investigados e que a justiça seja feita, e isso fez o desempenho dele cair, né, em campo. Só que ontem entrou, vindo do banco, substituindo o Arrascaeta, não pesou nada. Em 3 minutos o homem faz um gol e dá uma assistência, cara, não tem como, é ídolo demais do Flamengo. E assim, a gente tem que falar uma coisa, né? Muito torcedor rival chama o Flamengo de coisa ruim, de amaldiçoado, que muito antes do Abel Ferreira, né, que o Flamengo tem um pacto com a entidade que você quiser aí, e logo após a virada, isso se confirma, né, para o torcedor rival ali. O senegalês Nicolas Jackson, né, tinha acabado de entrar gente no meio do campo, do mais absoluto nada, sem nenhuma justificativa. O cara entra solando a Ayrton Lucas de cima para baixo, quase rebenta a perna do cara ali, tomou um cartãozinho amarelo, e aí não tem como, né, cara? Você ganhando de 2-1, torcida a seu favor, um calor para cada um naquela Filadélfia, segundo os relatos, aí não tem jeito, é baile de favela, né? O Flamengo, ó, continuou apertando o Chelsea, mas aí o Chelsea se viu obrigado a vir para cima também. E, gente, vamos falar uma coisa do Chelsea aqui, tá? O Chelsea hoje, ele não é do nível do Liverpool, não é do nível do Manchester City, mas o Chelsea, ele foi quarto, ele fez uma campanha de recuperação muito boa, ele foi quarto colocado na Premier League, ele foi campeão daquele torneio, aquela Copa, né, que é a terceira Copa dos clubes europeus. É um time muito jovem, tá? Um time com média de idade entre 23 e 24 anos. Time caríssimo, caríssimo. É a política de contratação do Chelsea. Está contratado o Estevam agora, também muito caro do Palmeiras. Então, assim, é um time muito forte, não é a primeira prateleira hoje da Europa, mas não é um time bobo, né? E, assim, eu acho que essa juventude pesou,
sabe? Acho que pesou. Tipo assim, eles sabem que eles têm mais qualidade que o Flamengo, eles sabem que eles jogam numa liga mais importante, mas talvez ali naquele momento o time sentiu falta de um Lampard, sabe? De um jogador para acalmar o trabalho que o Jorginho e o Danilo fizeram com o Wesley, né? Talvez faltou alguém no Chelsea para fazer isso. Por exemplo, tal do Cole Palmer, né? Craque do time, né? A referência. Mal foi falado em campo, sabe? A gente nem escutou falar disso. O Enzo Fernandes também, um craque argentino, também nada. Tipo assim, muito voluntarioso, sofreu ali supostamente um pênalti do Gerson, né? Que o VAR tentou interferir ali, mas não deu nada. Então, assim, eles não desequilibraram, eles não fizeram diferença ali durante o jogo. E assim, a festa já estava boa com 2-1. E ali, ó, aí vem o terceiro gol. E assim, uma troca de passes pela esquerda ali. O Plata tabelou com o jovem Wallace Young, né? Que é uma aposta do Filipe Luiz. Sempre vai colocando um menino ali. O Plata entrou na área, mas deu um chute safado, chute ruim da vida. Bateu no calcanhar do Wallace Young. A bola, não sei como é que a física explica aquilo. A bola veio para frente, caiu no pé do menino e ele só, com muito nervosismo, com assim, quase desesperado, só tirou do goleiro do Chelsea, que eu achei que goleirinho bem sem vergonha também, e aí fez 3-1, cara, sacramentando a vitória do Flamengo, e assim, cara, que explosão de felicidade, muito legal pra caramba ver. Eu sei que muita gente que não é flamenguista é relutante em torcer pro Flamengo aqui, pelo motivo que te for necessário, mas assim, cara, que momento que o futebol brasileiro viveu, porque o Botafogo fez uma partida memorável, taticamente impecável contra o PSG, que é uma equipe mais forte que o Chelsea, mas o Botafogo, dentro da sua estratégia, ganhou. Mas o Flamengo ganhou jogando futebol para frente, do jeito que o flamenguista gosta. Então, assim, futebol não tem um jeito só de ser praticado, você pode chegar no mesmo resultado de formas diferentes, mas eu fiquei muito feliz de ver o Flamengo jogando, olhando no olho do Chelsea, falando, aqui é Mengão, a gente vai ganhar de vocês e a gente vai ganhar jogando muita bola. E são muitos elogios, né? Já falei do Bruno Henrique bastante aqui, mas tem muita gente para ser elogiado, né? Eu vou começar pelo Filipe Luiz, né, cara? Que técnico o Flamengo tem, técnico jovem, técnico moderno, técnico corajoso, ele banca suas ideias, né? Tirou o Arrascaeta, que eu duvido que outro técnico brasileiro faria uma substituição daquela que deu certo. Filipe Luiz, com as suas substituições, ganhou o jogo para nós. Jorginho, cara, chegou tem aí 20 dias, 25 dias, a torcida já está em completa lua de mel com o cara, liderança técnica, liderança pessoal em campo. Eu falo com o meu irmão ali, ele até corre mais bonito que os outros meia do Flamengo. Cara, um cracão de bola, é um privilégio poder ter ele aqui com a gente. O Gerson se apresentou o tempo todo, fez tudo o que se espera dele, marcou, finalizou, criou, tentou, bateu. Então, assim, meio campista que, pô, caraca, que partida do Gerson. O Plata, operário em campo, Plata muito voluntarioso, substituiu o Pedro, né, na proposta de pressionar a saída de bola do Chelsea, jogou nas duas pontas, tabelou, fez gol, tentou fazer seus gols, deu assistência, perdeu um gol ali com a defesaça do goleiro. Então, assim, muito feliz de ter o Plata também. Ayrton Lucas, né, que tanta gente critica o Ayrton Lucas, para mim, pô, partidão. Teve uma hora que ele pegou uma bola antes da linha do meio de campo, tentou chegar lá dentro do meio de campo, lá dentro da área do Chelsea ali, foi embarreirado facilmente ali depois por 3 marcadores, mas assim, mostrando coragem, sabe, que eu acho que é o que falta muitas vezes no futebol brasileiro, de você jogar com mais coragem, né, não ficar tão retrancado ali quando o adversário é tão melhor que você. E Léo Pereira e Danilo também, né? Danilo com gol, mas mais uma vez, assim, uma dupla de zaga impecável do Flamengo. E o gol que tomamos nem foi culpa deles, porque eles estavam na área, né? Foi um gol de contra-ataque, eles não estavam postados ali na defesa. Então, mais uma partidaça desse time do Filipe Luiz. Então, assim, agora o Flamengo, né, já está classificado com a vitória do Esperance sobre o Los Angeles. Então, a gente já vai para a última rodada só, sabendo se seremos os primeiros ou se seremos o segundo, que aí depende do tamanho. Se a gente perde para o Los Angeles, o Chelsea faz um super placar contra ali o Esperance, talvez o Chelsea passe à frente. Não acredito que isso vai acontecer, mas agora é tranquilo.
a gente só vai precisar esperar quem que a gente vai enfrentar. Se é Bayern de Munique, Benfica ou Boca Juniors. E eu quero saber de você aí nos comentários, quem que você quer enfrentar. Eu já deixo o meu pitaco aqui. Eu prefiro enfrentar o Benfica. Porque assim, é mais um europeu para se jogar, é mais um bom teste. Boca Juniors a gente joga, pode jogar aqui na Libertadores, numa Sul-Americana, num torneio local. E o Bayern de Munique é uma encrenca danada, né? Então, assim, vai chegar uma hora que a gente vai ter que enfrentar ele se a gente continuar passando. Mas, o quanto der para postergar, eu prefiro, porque é uma bela de uma encrenca. E se você acompanhou o vídeo até aqui, mais uma vez, obrigado por acompanhar o Urupor, que a gente está adorando fazer essa cobertura aqui do Super Mundial. Nem sempre os vídeos saem na hora que a gente gostaria que saísse, né? Porque eu e o Sequeto, a gente tem uma rotina muito ajustada, muito apertada com o trabalho, filhos e aqui o canal. Mas a gente espera que vocês estejam gostando, se inscrevam no canal, compartilhe com os amigos esses vídeos aqui que a gente faz com todo carinho para vocês. Bom final de semana. Hoje tem jogo do Fluminense, acompanhem também aí. E a gente vai dar um pitaquinho ou outro aqui ainda no final de semana. Então, mais uma vez, obrigado e valeu!